Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema, não sei se você vai se identificar, mas se você tem dúvidas sobre ele, esse é o momento de esclarecer. Recibos verdes, abertura de atividade. E por que existem situações que são complexas e geram encargos e outras situações que são de fácil resolução e que as pessoas deixam de fazer o que é certo por simples falta de conhecimento. A motivação desse vídeo foi a consulta que eu acabei de fazer. E percebi que aquilo que os meus clientes não passam, porque a gente tem um mecanismo de entrega de informações diferenciada, não é a regra da maioria das pessoas. E eu digo para vocês o seguinte: 90% das pessoas que me procuram pela internet, que não fazem o processo de imigração comigo, elas só me procuram para ser solucionadora do problema e não para obter conhecimento. Ou seja, o leite já foi derramado e existe uma necessidade de enxugar o chão. É desse jeito. Então, essa cliente que eu tive a consulta agora, ela mora aqui há 1 ano e 6 meses, exato, porque veio em fevereiro de 2023. Nunca teve atividade aberta, ok? Mas ela trabalhava com um contrato de trabalho. Perguntei a ela: você fez a sua declaração de imposto de renda, né? Declarou o seu IRS correspondente ao ano de 2023 inteiro, porque você passou mais de 6 meses no país? Não, doutora, não fiz. Ou seja, em março de 2024 você não fez o seu recolhimento de imposto? Você não fez a sua declaração de rendimentos? Não, não fiz. Ok, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, você fez a sua troca de domicílio fiscal? Não, também não fiz. Você tem a sua senha das finanças? Não, também não tenho. Então você soma: não fez a declaração do imposto de renda, não fez a troca do domicílio fiscal e também não tem a senha das finanças. Ou seja, de um ponto de vista fiscal, essa pessoa está totalmente em suspenso. Aí a gente vai avançar na conversa. Agora, ela precisa abrir atividade porque saiu do emprego a contrato de trabalho e está numa situação de um emprego a recibos verdes. Então, tem que abrir atividade. E fez um agendamento nas finanças. Com esse agendamento, ela espera abrir atividade. Só que tem um detalhe muito importante. Por que é necessário ter um representante quando você vem morar em Portugal? Porque existe uma coisa chamada domicílio fiscal. E quando você vem para Portugal sem um título de residência, sem um visto, sem uma situação concreta de residência, você precisa ter um representante. Esse representante é a pessoa que fica responsável por receber a sua correspondência. Porque as finanças, elas são o órgão responsável pela recolha dos tributos. Do mesmo jeito que a Receita Federal no Brasil é o órgão responsável pela recolha dos tributos. Portanto, é uma questão de CPF e NIF. São sinônimos em termos de número de identificação, ok? O NIF está para o CPF, assim como a carteira de identidade está para o cartão cidadão, ok? Bom, vamos lá. Entendeu que se você vai morar em Portugal de modo permanente, você precisa se registrar como domiciliado fiscal em Portugal. E nessa situação, a figura do representante sai e entra você, titular da sua própria identidade fiscal, ou seja, você não precisa mais ser representado. Qual é o problema quando você não faz esta troca? Quando você não tem um representante fiscal e você tem a sua titularidade do seu número fiscal, significa que você é residente no país. Portanto, a forma de tributação dos seus impostos é como residente. Doutora, isso é bom ou ruim? É bom, é excelente, porque aí você conta com isenções e a alíquota é diferente. Quando você não é residente, você é tributado num valor superior. Portanto, você passa a ser sujeito ativo passivo do imposto de maneira mais prejudicada.
O que vai acontecer com esta senhora no ano que vem? Ela vai receber uma cartinha das finanças. Se receber a cartinha, se o seu representante fiscal for uma pessoa legal, porque pode ser que não seja, em que ela vai ser cobrada de um valor correspondente a mais de 20% de tudo que ela ganhou em Portugal. Eu acho que, se eu não me engano, a alíquota é 25%, ok? Tem que confirmar? Confirma agora, o outro telefone tá desligado. Mas enfim. Então, ela vai receber uma faixa de tributação em que ela vai dever ao Estado cerca de 25% de tudo que ela ganhou. O que acontece é que, como ela não fez corretamente a sua declaração de imposto de renda, existe a possibilidade de sofrer uma penhora, uma cobrança compulsória. E aí, nesse momento, a conta dela é bloqueada no saldo correspondente a um valor que é permitido de bloqueio. Então, se você trabalha com uma remuneração básica, tem cerca de sempre em torno de 1.000 euros na conta, vai ficar surpreendido se do nada, sumiu 600 euros. Por quê? Porque esse valor corresponde àquilo que é possível, por exemplo, retirar naquele momento. E as finanças fazem isso numa circunstância em que o representante muitas vezes é avisado, mas ele não faz a comunicação ao seu representado, tal como é o caso dessa senhora, que até hoje não tem senha das finanças. Então tem gente, a metáfora que eu consigo pensar é o seguinte: eu vejo, como eu disse, 90% das pessoas que me procuram por esses canais de atendimento, né? Internet, pelo YouTube, pelo WhatsApp e tal, a maioria delas me procura quando o leite já derramou. Ou seja, quando a parte da penhora já foi feita, quando não existe mais alternativas possíveis para corrigir o problema. Mas o que eu consigo perceber é numa visualização que essas pessoas todas estão em fila indiana, mas num penhasco, mas elas não conseguem ver o penhasco, elas só estão na fila indiana a quilômetros de distância do penhasco. Isso é quando começa a ideia do processo de você imigrar. Eu estou pensando em migrar para Portugal, o que eu vou fazer? Vídeo no YouTube. De todas as informações que são relevantes, o preço da cerveja, o preço do edredom, o preço de comprar um carro, o preço do arrendamento, mas eu não me interesso por aprender as práticas tributárias, eu não me interesso por aprender como é a maneira de se regularizar no país de modo efetivo, sem que eu precise ficar anos e anos esperando a coisa acontecer. Não, eu simplesmente vou querer ver o dia a dia. É assim que o brasileiro se prepara. E por quê? Ah, não, vou pagar um advogado para me explicar. A advogado às vezes explica mal, ele fala, eu não entendo. Ou pior, quem eu vou confiar? Isso tudo é verdade, também acontece, porque existem pessoas que se dizem consultores de imigração e é tudo marketing. Mas vamos lá, fila indiana? A gente está lá na fila. Você comprou passagem, você viajou, você chegou no país e descobri, não tem mais manifestação. O que eu faço? Eu vou ter que ir embora. Ai, meu Deus, vou ficar irregular no território. Não, vai ficar o tempo inteiro com aquela sensação de que tá pelado na rua. Ao tempo todo pensando, passa uma autoridade policial e a pessoa fica assim, ai meu Deus, ele vai me pegar. Ai, eu vou receber uma carta de expulsão. Ai, eu vou ser levado para delegacia. Não precisa de nada disso. Mas é assim que vocês fazem e é assim que vocês ficam. Não importa o quanto a gente diga, se prepara. Aí a pessoa faz o seguinte, doutora, Deus ajuda. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não, porque eu confio muito em Deus. Aí eu vou lembrar para você a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, teve um momento da vida de Jesus, que ele ficou os 40 dias jejuando e tal, e buscando a Deus, que Satanás apareceu para ele. E o que ele fez? Levou o Jesus ao alto de uma montanha, um penhasco, enfim, e falou assim, se joga daqui, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu pai vai mandar toda uma legião de anjos para te resgatar. A resposta dele é, não tentarás o Senhor seu Deus. Por quê? Eu não vou me colocar numa situação de perigo para pedir o resgate. Eu, antes de qualquer coisa, vou fugir do perigo. Qual é a frase do imigrante? Deus vai me ajudar.
Deus com certeza sempre ajuda, mas a questão não é essa, é que você não deve se colocar em situação de risco. Você não deve contratar uma pessoa para fazer o seu NIF que você não conhece de lado nenhum e que não tem o menor compromisso, que sequer é um profissional da área jurídica para ser o seu representante, porque ela te cobra 30 euros. Sabe por quê? Porque lá no ano que vem, ou daqui a um ano e meio, esses 30 euros que você pagou vão se transformar numa dívida de mais de 1.000. Aí você, é verdade! Querido, é o que acontece. Acontece o tempo inteiro. Mas ninguém vem na internet e fala assim, poxa, eu tive minha conta penhorada. Mas por quê? Porque eu não fiz a troca do domicílio fiscal. Tinha que fazer? Você tem senha das finanças? Você tem representante fiscal? Tenho! Me cobrou 30 euros lá na galeria lá do Porto. Eu tava descendo, olha, foi uma pichincha. Era este cara que deveria ter te avisado qual é a forma de proceder. Mas sabe por que ele não fez? Porque ele não sabe. E sabe por que ele não sabe? Porque ele tem um título de residência e comercializa um serviço, porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele pode, na visão dele, ser representante, e te dá e pede para você um troco para poder iniciar a sua vida em Portugal. E você, tolo, acha que está fazendo um grande negócio? Pergunta para Kelly, vou falar o nome, se ela acha que ela fez um grande negócio. Nesse momento, ela já poderia estar com o domicílio dela trocado, porque ela já mora aqui há 1 ano e meio, e as finanças sequer sabem onde Kelly mora. Então, é óbvio que na semana que vem, quando ela tentar fazer a abertura de atividade, ela vai esbarrar num problema. Primeiro, ela não tem contato com o representante fiscal. Segundo, ela não tem a senha das finanças. Terceiro, ela tem que nomear um representante fiscal para fins de IVA, que não tem nada a ver com a representação para fins de NIF. Agora eu vou explicar para vocês o porquê da diferença. Enquanto você não tem um número de identificação fiscal e passa a ter, você é simplesmente um potencial sujeito passivo de um tributo, ou seja, sua relação com o Estado efetivamente não se iniciou. A partir do momento que você abre uma atividade, você pode vir a ser um sujeito ativo passivo de tributo. Quando que você vai ser um sujeito passivo de tributo? Você vai ser um agente gerador de IVA. O que é o IVA? É o Imposto sobre Valor Agregado. Significa que você vai comercializar um produto ou um serviço, ok? Acompanhando por aí? E o Estado vai ter direito a uma tributação de até 23% sobre o serviço que você presta ou o produto que você vende. Então, quando você fizer a sua primeira operação, você gerou um fato gerador do tributo. Portanto, para que você seja cobrado, é preciso que você esteja devidamente identificado. Porque quem não tem residência precisa de um representante para fins de IVA. Porque se essa pessoa fica na condição de devedor de um imposto, a gente tem que ter a quem cobrar. E o representante fiscal para fins de IVA, ele inclusive é solidário na sua dívida. Se você não paga, quem paga é o seu representante. Agora você imagina, é por isso que muita gente, primeiro, se nega a fazer a representação para fins de IVA, que é para abertura de atividade. Segundo, tem gente que aceita e não percebe o impacto financeiro que isso pode causar na própria vida, ok? Não entendendo que aquilo é uma situação em que você fica como solidário na dívida de um imposto, de uma pessoa que você nunca viu na vida. Percebem? O alcance, a fila indiana, em que está todo mundo ali, ó, na sequência, indo para o precipício. Então, primeiro, a gente sempre fala aqui sobre planejamento. As pessoas têm a ideia que o advogado, pelo menos no meu caso, o advogado vem para a internet falar sobre isso porque ele quer pura e simplesmente ganhar clientes. E eu digo para vocês o seguinte, depois que uma pessoa trabalha há cerca de 22 anos numa profissão, ela já tem um nome, ela já tem uma clientela, ela já tem um banco de clientes e o processo anda sozinho. Mas qual é a visão de um advogado como eu? Se eu venho aqui
em algum momento, falar sobre situações como essa, a situação que a Kelly está vivenciando pode ser do João, da Maria, do Oswaldo, do Joaquim, do Antônio. E aí, essa pessoa assiste o vídeo e fala: epa, pera lá, eu quero sair da fila indiana. Ou eu nem quero entrar na fila indiana. Ou seja, porque a fila vai dar no precipício. Imagina. Vocês querem... Olha, vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que passa por isso que eu tô falando, que é penhora da conta a respeito de uma dívida nas finanças. Muita gente. E olha, em épocas de Covid, muita gente foi embora. Teve o fator do desemprego? Sim. Mas fiquem sabendo que também foi por conta de muita gente que veio em 2018, em 2019, e não que foi o boom, e não estava preparado com as informações fiscais necessárias para poder fazer o processo de regularização. E se viu numa situação como essa, mas ninguém fala na internet o que acontece. E vai falar mal do país. O problema é de Portugal? Não, o problema é seu. O problema é seu que tentou o Senhor seu Deus, que se jogou no precipício achando que ele vai mandar uma legião de anjos para te buscar, quando ele diz que você tem que agir com cautela. Mas as pessoas não fazem isso. E ficam sempre contando de que, mas vai dar certo, porque eu confio em Deus, porque eu tenho fé. A fé, com certeza, é importante, mas a fé mais importante é a fé racional, que você consegue perceber que aquilo que você está fazendo pode te levar a uma situação de risco. E aí você se protege da situação e não se joga no meio dos leões, ok? Isso é um ponto. Então, já falamos da situação do seu representante fiscal. Dá para corrigir? Dá. Mas é preciso que você faça uma reclamação graciosa e comprove que você efetivamente esteve trabalhando em Portugal durante esse 1 ano e meio para que você corrija a cobrança e não seja visto como um cidadão imigrante apenas, ou seja, sem domicílio fiscal no país. Também é importante dizer que os serviços de finanças variam conforme o órgão, ou seja, a localização, tá? Isso tá correto? Não. É comum a gente ouvir falar que, eu fui nas finanças de Oeiras, era de um jeito, eu fui na de Cascais, era de outro, eu fui em Laranjeiras, era de outro, eu fui em Braga, era de outro, E é assim. Mas como nós já sabemos que existe uma divergência entre eles sobre como lidar com determinadas situações, varia de acordo com a cabeça do representante daquela localidade, o que a gente faz? Faz pelo genérico. Então, se você quer trocar o seu domicílio fiscal, idealmente é que você tenha um contrato registrado nas finanças. Se você não tem um contrato registrado, você tem que levar um contrato de comodato. O que é um contrato de comodato? Em que aquele seu locador, né, o senhorio, ele vai declarar, já que ele quer sonegar o imposto, que você mora na casa dele a título gratuito. Mas ficar definido que você mora em algum lugar. Ok? O atestado da junta de freguesia não se presta a fazer esta prova. Depois eu tenho que fazer um outro esclarecimento a respeito daquilo que é o atestado. O atestado não é prova de alojamento. Atestado é um comprovante de residência. Não serve nas hipóteses descritas no artigo 42 do Decreto Regulamentar 84/2007, que é a via própria para você identificar quais são os documentos que serão exigidos no dia da sua entrevista. Você tem dúvida sobre aquilo que você pode e deve apresentar? Leia o artigo 42. Ele é imenso, imenso. Tem um monte de inciso, um monte de letra. E você tem que olhar para essas letras e identificar o seu caso. Você vai verificar que nenhuma dessas letras tem a palavra atestado de junta de freguesia, ou seja, a locução, né? Não tem, isso não é um documento válido para fins de comprovativa de alojamento. Isso nada mais é do que um comprovante de residência. Comprovante de residência não demonstra a sua situação jurídica perante uma casa. Demonstra que você tem ali a identificação de onde você mora, mas as condições em que você mora não estão no atestado. E o que a ANMA quer saber são as condições da sua moradia e não o local propriamente.
Eu acho que vocês têm que perceber essa distinção. Foram muitas informações nesse vídeo, então eu vou pedir inclusive para o Fábio legendar para fazer o resumo. A gente falou aqui sobre necessidade da troca do domicílio fiscal, condições de representação fiscal do NIF, condições de representação fiscal para fins de IVA, a necessidade de você fazer a troca da sua representação para que você tenha um domicílio fiscal em Portugal para evitar uma tributação mais onerosa, a importância de você comprovar o alojamento conforme definido na lei e não simplesmente através do atestado de morada. Ou seja, várias informações que vocês poderiam obter no momento que vocês contratam uma consultoria de imigração. Uma das coisas que acontece com uma pessoa quando vem para o meu escritório, na última consulta, quando ela chega, porque são várias consultas, tá? A gente tem uma base de 4 a 5 consultas para cada processo de visto. E a última consulta acontece pessoalmente. E aí, é nesse dia que ela recebe o mapa da mina. Nossa, que mapa da mina é esse? É como vai ser o seu start. Cheguei, mergulhei em Portugal. Eu vou ficar cada dia uma descoberta? Não. Você já vai ter um norte, um manual, uma bússola de como as coisas vão acontecer para você. Daqui para frente. Cheguei, o que eu preciso fazer? Ou seja, aquilo que não está contratado como serviço para o seu processo de imigração, está lá ensinado de como você vai obter de maneira a que você consiga se colocar como um cidadão pleno no país. Mas o que as pessoas, de modo geral, que estão na fila indiana para o precipício, fazem? Eu vou aprendendo com o tempo. Perceberam como é uma questão de mudança de mentalidade? Isso é muito importante. E aí, vou fazer um apelo aos advogados que prestam serviço de consultoria e imigração. Não pense no seu cliente como mais um número, apenas mais uma pessoa para que você ganhe honorários. Pense que ele está vindo fazer uma nova vida. Portanto, faça aquilo que você gostaria que tivessem feito com você. Ensine a viver no país. Percebe a diferença? Agora, é claro, eu não deveria nem estar dando esse gancho, esse plus, né? Vamos dizer assim, olha, um conselho para os advogados, porque isso milita contra mim em termos de mercado. Mas mais vale, na minha percepção, que todos façam bem o trabalho e o próprio mercado, né? Eu acredito muito nisso, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Tem lugar para todo mundo, porque cada advogado tem um perfil adequado a um tipo de cliente específico. Portanto, para mim não é o problema. Existem pessoas que chegam para mim para poder fazer o serviço e de cara nós conseguimos perceber, tanto do lado de cá quanto do lado do outro lado, que nós não somos compatíveis. Essa relação não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho uma maneira muito direta de falar as coisas, muito objetiva, muito pouco polida e muito emocional, então funciona para um público. Mas não um público que gosta de ser direto, que gosta de uma pessoa que seja muito assertiva naquilo que diz, mas que não seja milindrada, que não seja muito cuidada com as palavras, que não seja muito afetuosa. Essa sou eu. Existe essa advogada para esse público. E já existem outras pessoas mais sensíveis, mais apuradas, que gostam muito mais de uma pegada suave, tátil, sabe? Soft. Não sou eu, mas existem advogados assim. E porque a gente tem um mundo diverso, personalidades diversas, existe mercado para todo mundo. Agora, o mais importante é que todos os perfis, seja de qual profissional for, tenham a entrega do conteúdo que seja suficientemente claro para que vocês consigam tomar decisões apuradas e coerentes com a vida que vocês vão viver no país. Eu conheço situações, gente, aí eu já estou extrapolando no vídeo, mas olha só, de pessoas que falam que compram um horário de consultoria de imigração e a pessoa chega e fala assim, pois não, pode falar. Como assim? Pode falar? Não, eu vim para te ouvir. Não, então, pode fazer pergunta. Pergunta? Eu não tenho tantas perguntas. Ou outras que vêm com uma lista de perguntas. Mas muitas vezes o cliente não sabe o que tem que perguntar. Porque, na verdade, ele é tão vazio em termos de ciência daquilo que ele vai enfrentar. Ou seja, é tudo tão nebuloso, é tudo tão enfumaçado,
incógnita mesmo, ou seja, tenho dúvidas, mas eu tenho tantas dúvidas que eu não sei nem sobre o que eu tenho dúvida. Eu não sei de nada, eu sou uma folha em branco. Que você não pode chegar para essa pessoa e falar assim, pode perguntar. Porque ela não sabe que ela tem que perguntar. E aí você tem que ter um roteiro, um modo de explicar para ela aquilo que ela precisa saber. Com base no quê? No que você conhece do processo. Então, existem situações que já me relataram que uma pessoa vem, paga uma consultoria de migração, fica com o profissional durante 5, 10 minutos, é isso, pronto, encerra e fala assim, nossa, mas eu não consegui aprender nada. É claro que não conseguiu aprender nada, porque aquela pessoa não vai ser uma pessoa para entender da entrega. Ela precisa aprender o seu processo, entender o que você deseja e nem todo mundo tem uma capacidade clara de se colocar. Ou seja, eu preciso explicar aquilo que eu necessito. Tem gente que não tem essa facilidade na linguagem. Então a gente tem que perceber. Tudo isso tem que ser avaliado na hora que você vai procurar um profissional para tratar da sua imigração. Mas mais do que isso, se você já está procurando um profissional, é um avanço, porque você não está na fila indiana. E se você está na fila indiana, saia dela. Saia, porque ainda é tempo, pare e se pergunte tudo que eu preciso saber para fazer um processo de imigração que funcione, em que eu não tenha problemas de entrave de imposto, problemas em encontrar trabalho, problemas em relação à moradia, problemas em relação à regularização da minha própria residência. Você tem que fazer essas perguntas. Como eu faço para evitar todos esses transtornos? Essas perguntas são as perguntas que você tem que fazer quando você vai contratar um serviço de imigração. Já estou te dando o plus. Pergunte sobre todas essas coisas: moradia, educação, impostos, emprego, localização, expectativa em relação àquilo que você entende como sendo uma vida em termos de lazer, ou seja, mais agitado, mais calmo, mais atividades para criança, mais atividades boêmias. Pergunte essas coisas para que o profissional entenda que é necessário ele identificar qual é o seu perfil e te entregar o melhor lugar para você viver. Perceberam isso? Não é só sobre documentos, é sobre vida. Bom, gente, beijinho para vocês e até o próximo vídeo.